Olá pessoal, então eu vou hoje apresentar para vocês as micropipetas automáticas, tá? Elas vão ser aí uma ferramenta super importante para vocês, principalmente no que se refere à coleta de pequenos volumes. Então a gente sabe que a gente tem às vezes um pouco mais de dificuldade de coletar pequenos volumes por conta que os instrumentos de vidro, eles até, né, em relação à graduação e tudo mais, é difícil a gente conseguir coletar pequenos volumes. Então, normalmente até 1 ml, né, a gente consegue fazer essa coleta de forma tranquila usando pipetas de vidro, né, tanto a graduada quanto a volumétrica. Agora, quando a gente começa a partir de volumes, né, um pouco menores, e a gente já começa a ter uma complicação, né, com relação às vidrarias. E aí entram as pipetas automáticas. Elas têm um papel fundamental nessa questão, porque muitas vezes a gente consegue evitar de fazer muitas diluições, né, para fazer uma análise, se a gente tiver como fazer uma coleta de um pequeno volume, e assim a gente evita a necessidade de fazer sucessivas diluições, né? Então a principal ideia é essa. Se você tem a possibilidade de pegar pequenos volumes, né? Então eu estou falando aí 0,1 até 1 ml, né? Essa faixa, a gente até tem também para faixas menores, mas assim é mais comum dentro dessa faixa. Se a gente tem essa possibilidade de coletar esses volumes, isso significa que a necessidade de se fazer diversas diluições acabam sendo menores, tá? E isso é importante, porque quanto menos diluições a gente faz, são menos etapas que a metodologia tem e, portanto, são menos erros que podem acontecer. Então, tudo isso, o sentido de tudo isso é diminuir as possibilidades de erros dentro da análise, tá certo? Para isso, a gente vai precisar do seguinte. Então, a ideia aqui é só demonstrar, né, a pipeta automática e demonstrar como que se usa a pipeta, tá? Então, para isso, o que a gente precisa? A gente precisa das pipetas automáticas, tá? Então, aqui nós temos alguns modelos de pipetas automáticas. Então, por exemplo, essa aqui é uma pipeta um pouco mais antiga, tá? E ela é uma pipeta que a gente consegue coletar volumes variáveis, né? Então, aqui, não sei se dá para observar, ela vai de 200 a 1000 microlitros, né? Ou seja, em termos de ml, ela vai de 0,2 a 1 ml, tudo bem? Ou seja, dentro dessa faixa eu consigo ajustar para coletar um determinado volume que seja do meu interesse. Tá? Então essa é uma pipeta que a gente chama de P1000, né? Então a gente costuma usar o P de pipeta e o volume máximo que ela consegue pegar. Então essa aqui é uma P1000. Aqui a gente tem um outro modelo, né, para a gente poder mostrar as diferenças, de uma P1000 também, tá? Percebam que aqui, ó, nessa região, né, onde eu estou apontando, é onde a gente verifica o volume que vai ser coletado, tá? A mesma coisa para essa pipeta aqui, ó. Então o valor aparece aqui. Se eu mudar, ó, percebem que mudou o volume e que, portanto, é esse o volume que ela vai pegar, tudo bem? Na hora que a gente manusear. Então é aqui que a gente faz a modificação do volume. Nesse outro tipo de pipeta, a modificação, a gente tem um sistema aqui que a gente roda e aí, ó, o que acontece? A gente consegue colocar qual é o volume que a gente quer, tudo bem? Quando a gente termina de usar, por padrão, a gente deixa sempre no volume máximo, tá certo? Tem um outro modelo aqui de pipeta também, tá? Ela é parecida com a anterior, só que essa aqui é uma pipeta que nós chamamos de P200,
tá? Por quê? Porque ela vai de 20 a 200 microlitros, né? Ou seja, de 0,02 ml a 0,2, tá? Então, ou seja, é um volume ainda menor, né? E ela, a gente chama ela de P200. Aqui uma outra P200, tá? Só que essa aqui ela vai de 50 a 200 microlitros, tudo bem? Essa questão da faixa depende, tá, do fabricante. Então a gente tem no caso anterior de 20 a 200, essa aqui é de 50 a 200. É sempre interessante observar, tá? Qual é o volume mínimo também. Por quê? Porque a gente só pode trabalhar dentro da faixa que já está estipulada e calibrada, tá? E a gente tem também pipetas automáticas de volume fixo. Então, vocês percebem que na de volume fixo não aparece o visor, né, com um determinado volume, porque não precisa. A gente não tem nem onde ajustar o volume. Por quê? Porque ela é uma pipeta de volume fixo, tá? Normalmente, onde que a gente vê isso? A gente vê aqui na tampinha, né, no botão que a gente vai utilizar, aparece aqui 1, significa que ela tem 1 ml de capacidade, tudo bem? E existem outras também de volume fixo, tá? E ela é relativamente mais simples, tá certo? O que a gente vai precisar também? A gente vai precisar das chamadas ponteiras, tá? Então, as ponteiras são a parte, né, aqui está quebrado, do nosso sistema que de fato vai entrar em contato com a solução. Percebam, a pipeta automática ela não entra em contato com a solução, nenhuma parte dela. Quem vai entrar em contato com a solução são as ponteiras. Então, olhem só como são as ponteiras, tá? Elas são de plástico, tá? Obviamente que é um plástico, né, adequado para a gente usar em análises químicas, biológicas também, tá? E o que acontece? Essas ponteiras, elas são acopladas às pipetas. Então, onde que é o acoplamento? Então, ela vai acontecer aqui, ó. Então, eu tenho a ponteira e aí eu encaixo no fim da pipeta, tudo bem? Ela fica desta forma aqui, certo? Então, essa aqui, ó, essa ponteira azul, ela é para pipetas P1000, ou seja, para 1000 microlitros. E a gente também tem ponteiras, né, para P200. A gente tem essa aqui, ó, que é uma ponteira menor, tá? Vocês percebem que ela é menor. E é uma ponteira para as P200. Então, outra forma também, né? Vocês viram que eu peguei a ponteira e encaixei. Uma outra forma também de fazer isso é você pegar a sua P200, né? Colocar aqui, ó, dá uma apertada e puxa. Por quê? Ela já faz o encaixe direitinho, sem você precisar, inclusive, colocar a mão, né? A gente sabe que isso também pode ser um fator de erro, tudo bem? Então, ó, essa é a forma, né, que a gente tem agora a pipeta pronta para fazer a nossa pipetagem, tá? Eu vou colocar aqui e aí eu vou mostrar de novo na hora que a gente for fazer o procedimento. E eu coloquei aqui, né, como para a gente poder usar como exemplo, uma solução, tá? É uma solução indicadora, tá? Que eu peguei só porque é colorida e para a gente poder visualizar, né, a coleta do volume. Um frasco receptor, que é para a gente vai pipetar e transferir para esse frasco. E um becker para a gente poder colocar as ponteiras usadas, tá? Basicamente é isso que a gente precisa, né? É bom ter também um papel absorvente, tá? Que não solte fiapo. Eu vou mostrar por quê, né? Nem sempre a gente usa, mas às vezes é necessário, tá? Então, por isso, eu deixei já aqui pronto. Então, esse é o material básico para a gente poder fazer uma pipetagem, tá? É óbvio, vai ter mais materiais, porque quando a gente for fazer uma pipetagem, normalmente, né?
você vai fazer uma pipetagem dentro de uma análise, então vão ter outras coisas. Mas para uma demonstração de pipetagem são esses os materiais que a gente precisa, certo? Pessoal, então vamos lá. A ideia então agora é mostrar como é o procedimento para a gente fazer uma pipetagem, tá? Eu vou escolher uma pipeta automática de volume variável e uma pipeta automática de volume fixo para mostrar para vocês, né, nos dois casos, qual que é o procedimento. São muito parecidos, né, mas a minha ideia agora é explicar para vocês como que funciona, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou utilizar então uma P200 para fazer a pipetagem utilizando uma pipeta automática, de volume variável, tá? Eu vou utilizar essa aqui, tá? Que é a P200. E a primeira coisa que a gente precisa fazer numa P200 é o seguinte: definir qual é o volume que a gente quer coletar, tá? Então, aqui, ó, na frente, a gente tem, né, o visor do volume. Então, o que eu vou fazer? Eu vou girar o sistema aqui em cima, ó, e aí eu consigo visualizar qual o volume, né, que a gente vai ajustar, tudo bem? Então, eu vou colocar para 150 microlitros. 150 microlitros, tudo bem? Feito isso, a gente precisa pegar a ponteira, tá? Nesse caso, como o suporte de ponteiras aqui, ele tá bem tranquilo, eu posso fazer daquela forma, né, de você vir e tirar a ponteira direto, tá? Então, a gente vai fazer isso. Então, a gente vem aqui, eu vou levantar, né, a caixinha, porque eu acho que vocês não estão vendo a caixinha, ó. Então, eu venho aqui, coloco uma das ponteiras, aperto um pouquinho só para fixar bem e puxo a ponteira, tá? Então, aí a gente tem o meu sistema pronto para iniciar, tá certo? Bom, feito isso, a gente precisa ver a forma correta de segurar, né, a pipeta. Então, como que a gente segura? A gente vai colocar a pipeta dessa forma, né? Então, com o visor para frente. E aí a gente vai segurar como se segurasse qualquer instrumento, né? A gente segura normal, aqui no corpo da pipeta. Então, a gente vem aqui com o dedão para trás, porque a gente vai ter que usar ele, tá? A gente segura, ó, dessa forma aqui. Tudo bem? Então, segurei ela dessa forma aqui, certo? E o dedão, ele vai precisar ser usado aqui, ó, tá? Nesse da frente e nesse aqui atrás, que eu vou explicar para que ele serve, tá bom? Então, ele vai ficar basicamente dessa forma, certo? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, basicamente, o procedimento de uso da pipeta. Então, a primeira coisa é o seguinte: a gente vai apertar esse botão, tá? Então, esse mecanismo, a gente vai apertar devagar, não precisa ir com tudo, até a gente sentir uma primeira trava, tá? Então, quando a gente sente essa primeira trava, significa o quê? Que ele tirou todo o ar correspondente a 150 microlitros de dentro do meu sistema, da pipeta, tá? É como se fosse uma pera. Numa pera, o que a gente precisa fazer? A gente primeiro tira o ar dela, porque depois ela vai precisar puxar ar correspondente ao ar que está em contato com a sua solução que vai ser automaticamente puxada também, né? Então, o que a gente faz uma pera é basicamente o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente tira o ar, só que tem que ser até o momento que eu sentir aquela trava, tá? Então, ó, eu vou soltar e vou repetir só para ficar mais claro, ó. Venho aqui, aperto. Quando eu sentir uma trava, para, não vai além, não força, tudo bem? Por quê? Porque ele já tirou o ar correspondente a 150 microlitros, que é o volume que eu escolhi, tá certo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa solução de interesse, tá? Eu vou levantar aqui um pouquinho mais, só para ficar melhor a visualização.
Acho que assim a gente consegue ver todo o sistema, ó. Então eu vou colocar a ponta, só a ponta, não precisa colocar toda a ponteira até o fundo do becker, tá? Então a gente coloca só na superfície, o suficiente para conseguir puxar o volume. E agora o que a gente vai fazer? A gente aos poucos vai soltando, observe o botãozinho em cima. A gente vai soltando e a gente nota que na ponteira o volume está subindo. Ó, então se olhar agora na ponteira, eu tenho um volume de solução na ponteira, tudo bem? E aqui eu já soltei completamente. Então eu já coletei a minha solução. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar. Vou verificar se tem gotículas aqui fora, principalmente quando a gente coloca a ponteira muito para o fundo. Normalmente, se você trabalha com cuidado, não tem problema, tá? Se tiver alguma coisa, a gente faz o quê? Com um papel macio, a gente vem e tira da ponta. Só que assim, cuidado para não passar embaixo, tá? Porque senão ele vai puxar a solução por capilaridade. Feito isso, a gente vem aqui no becker, que vai ser onde a gente vai coletar, e a gente vai... Agora, ó, deixa eu baixar um pouco mais. Agora, a gente vai apertar o botão aqui em cima, devagar. E aí, olha o que vai acontecendo. Devagar, a nossa solução vai sendo transferida. E aí, aqui eu senti aquela primeira trava. Só que agora, como eu estou despejando e eu quero jogar tudo que está dentro da ponteira para o becker, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai forçar. Então, se você sentiu a primeira trava, agora você vai apertar além da primeira trava, que é para ele forçar a saída de toda a solução. Feito isso, a gente pode soltar. Tudo bem? Pronto, ó. Se observar aqui dentro da ponteira não ficou gotícula nenhuma, por isso que eu fiz devagar aquela transferência, tá? Porque se a gente vai muito rápido, ficam algumas gotículas aqui dentro, né? E isso não é bom porque é o volume que eu tô perdendo. E tá tudo ok. Finalizado, eu transferi, então daqui eu vou preparar uma nova solução e tudo mais, fazer a minha análise. E tem essa ponteira que foi usada, tá? Essas ponteiras, elas são descartáveis, certo? E aí, o que a gente faz? A gente vem num frasco, tá? Que vai ser um frasco para pipetas ponteiras que a gente já utilizou. A gente vai vir aqui, ó, só para ficar claro, a gente tá vendo esse botão aqui atrás? Então, a gente vai vir, ó, e vai apertar. Olha o que acontece quando a gente aperta esse botão. Olha a parte metálica da pipeta. Tá vendo que ela desce? Porque se eu apertar até o fim, não vai acontecer nada, porque esse aqui não tá acontecendo nada. Ah, não, foi. Aí o que ele faz? Ele consegue expulsar a ponteira sem você colocar a sua mão na ponteira, né? Porque ela vai estar contaminada. Então a gente aperta isso aqui e ele joga a ponteira lá para baixo, tá? Então, gente, basicamente, é esse o procedimento da pipetagem. Então, eu vou fazer novamente, agora com uma P1000 de volume fixo, tá? Pra gente poder rever o procedimento. Então, eu vou usar o mesmo sistema, só lembrando que no caso da P1000, como esse suporte de ponteiras, ele tá meio ruinzinho, então eu vou tirar a ponteira, tudo bem, ó? E vou encaixar aqui. Sempre cuidado para não encostar na ponta da ponteira, que é onde vai estar em contato com a solução, tudo bem? Feito isso, ó, essa aqui ela é volume fixo, então não tem visor, não tem nada. Ela já é definida como um volume fixo, ou seja, nesse caso é de 1 ml. Então, eu posso já trabalhar com ela direto. Mas o mecanismo vai ser o mesmo. Então, ó, a gente vai pegar, segurar, tudo bem? O dedão a gente vai usar aqui, certo? Então, vem aqui na nossa solução. Primeira coisa, né? Antes de colocar,
aperta até sentir a primeira trava. Sentiu a primeira trava? Vem na solução, só aponta e puxa devagar. Puxei devagar. Ó, então aqui eu tenho o volume. Eu venho no meu frasco coletor e agora eu vou apertar devagar também até jogar toda a minha solução no frasco de coleta. Ó, lembrando que aqui nesse caso eu quero jogar todo o volume que tá lá dentro da ponteira. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai, além de ter sentido a primeira trava, a gente vai apertar até o fim. Tudo bem? Apertou até o fim, soltou, tá pronta a nossa pipetagem. Tudo bem? Só que nesse caso, eu não tenho o sistema para tirar a ponteira nesse modelo. Então, a gente vai ter que fazer isso manualmente. Vem aqui em cima, tira a ponteira e coloca no frasco das ponteiras usadas. Pronto, então agora eu acabei de fazer uma pipetagem, tudo bem? Então, gente, basicamente é esse o procedimento, tá? A gente tem que ter sempre muita atenção no uso da pipeta para evitar contaminar, tá? Então, por exemplo, um detalhe que é muito importante, que às vezes o pessoal, né, não tem atenção, quando a gente trabalha, né, com a pipeta no seu volume máximo, a solução ela chega muito perto aqui em cima, né? Ela vem pela ponteira e ela chega muito perto aqui em cima. E se você puxa isso muito rápido, ele acaba agitando demais a solução e ela acaba espirrando e entrando em contato com a parte, né, da pipeta. E não pode, tá? E isso contamina a pipeta e pode levar a outras contaminações de análises posteriores, além de poder também interferir na calibração dela, tá? Então precisa ter muito cuidado. Todo procedimento não precisa ser feito tudo de uma vez. Ele tem que ser feito de forma lenta, tá? Então, basicamente, esse é a forma de fazer a pipetagem, tudo bem? Então é isso, gente. Obrigada.